Renato Augusto do São Paulo. Você é informação quando o assunto é Corinthians. Você é informação. Eu? Você traz informação sempre. Aí eu quero saber de você. Porque o Roger Guedes fez gol de pênalti, deu assistência pro Yuri Alberto, 3-1 Corinthians. Só que o Roger Guedes deu uma declaração depois do jogo, que insistiram, tá bom, mas você fica, falaram do Pix. Ele falou, eu vou doar o que eu ganhei com o Pix. Tá bom, mas você fica ou você sai? Ah, meus empresários têm proposta, ele já falou que tem proposta pro Duílio. Então, já que você tem tanto contato e que você não esconde nada, que você não é baú pra esconder nada, pra guardar nada. Verdade. Eu já vou te perguntar logo, o Roger Guedes fica ou não fica no Corinthians, que é a pergunta que o torcedor quer fazer hoje e quer ter a sua resposta. Ali, né? A 5, a 4. E ele chamou a câmera. É a 5. Como você falou que você tem informação. Não sei nada. Não sei nada da vida do Roger Guedes. Não sei nada. Eu sei que ele tem 60% do passe, 40% do Corinthians. Mesmo que você escuta, eu tô escutando. Ele tem proposta que, na hora certa, que ele vai se valorizar. 4 milhões de reais. Essa história de 4 milhões de reais por mês. Se ele tivesse essa proposta, eu não sei o que ele tá fazendo aqui ainda não é maluco? Que o Mauro falou que você chama a câmera, você chama a câmera. Você chega pra todo mundo, você sabe tudo da vida do Corinthians. Ué, mas é você que fala. Você fala que você tá sempre na Vila Maria, tá sempre conversando. Primeiro que Vila Maria não é área do Corinthians. Mas sabe? Você falou. Corinthians, São Paulo todo. Zona Leste. E o Corinthians tá na Zona Leste. Tá bom, mas você... Outro dia o Falto chegou aqui, ó. O Vampeta da hora me levou lá na Zona Leste, na Vila Maria. Digo, velho, você quebrou. Vila Maria, Zona Norte, irmão. Ele, vou corrigir. Isso aqui não é, então, não é jornal de bairro. Mas tem que saber. Eu quero saber de bola. Tem que saber. Roger Guedes fica no Corinthians, na sua opinião? Ele falou que meus empresários, hora de se valorizar agora, tá? O mercado tudo aberto. Mas 4 milhões de reais por mês pro Roger Guedes? Mas é que a China pagava essas coisas. Essa proposta que falaram aí, que ele tem do Catar, 4 milhões de reais por mês. Mas aí, 4 milhões de reais por mês? Gente do céu. Mas ele for louco que ele não vai pôr. Se isso for verdade, por exemplo, precisa ver se é verdade. Se for verdade, é impossível 60% do passe é dele, né? não ir. 60, 40. Por isso daí. Mas 4 milhões de reais por mês pro Roger Guedes, se ele não for, ele é maluco, pô. Tem que internar. É maluco. Mas calma aí. Eu acho que às vezes vocês desvalorizam um pouco o Roger Guedes, pô. Ele tá fazendo uma baita temporada. Tá. Porque se fosse um outro jogador, 4 milhões pra Pera um pouquinho. 4 milhões de reais. Ele merece pra fase dele hoje, ele é o principal jogador mas ele é jogador disparado. Eu sei, mas ele tá no mercado que não é um mercado de grande destaque. Ele não é que ele tá na Premier League, não é que ele tá no campeonato italiano. Ele tá aqui num campeonato secundário. 4 milhões de reais por mês, o cara não tem nem o que pensar. Eu acho que é exagero. Mas se for... ele tem 60% do passe, né? Logo, velho. O Duílio já falou. O Duílio já falou que nunca vai dificultar a saída dele. Que nunca vai dificultar porque ele veio, abriu mão de muito dinheiro. O passe dele também, ele tem mais o valor, ele tem 60-40, 60 dele, 40 do Corinthians. 40 do Corinthians. É. Nossa, não dá nem pra discutir um negócio desse. Aí, eu acho exagero, mas se estão oferecendo, filhado, não dá nem pra... Imagina. Eu não sei se ele é casado ou não, mas a mulher dele olha pra cara dele e falou, tá maluco, pô? Como é que... Bom, imagina. Vamos falar, né, que o Mauro César tá uma máquina de notícias hoje. Tem mais? Lucha, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Desde que você chegou, houve muita cobrança, houve muita pressão. Eu trago alguns episódios de lembrança até de vocês impedidos de deixar o ônibus na Vila Belmiro para chegar no jogo contra o Santos. Alguns momentos até se falava de você ser demitido. Isso não se concretizou, você foi almejando novos números, são 10 vitórias agora, aliás, mais vitórias do que derrotas. Qual a reflexão você faz desse período, dessa mudança? São 7 jogos sem perder. E se em algum momento você chegou a temer perder o cargo aqui no Corinthians? Não tem que fazer reflexão nenhuma, cara. Em momento algum eu falei aqui, eu fiquei preocupado que eu ia ser mandado embora. Não, você não viu falar isso em momento algum. O questionamento sempre foi externo. Se eu tivesse que mandar embora, nada anormal do futebol. E se tivesse que buscar o resultado como nós estamos buscando, também nada anormal do futebol. Então, não tem que fazer reflexão. Tem que trabalhar, cara. Só tem uma coisa no futebol que dá resultado, trabalhar. Trabalhar com o resultado vem, entendeu? Até que a frase que eu tenho que dar a registro ao trabalho é bem forte, né? Se você está com dificuldade, trabalha. Aumentou a dificuldade, trabalha mais. Se aumentou, trabalha muito mais. Aí a coisa acontece. Vanderlei, boa noite, tudo bem? Boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Conheço bem.
Vanderlei, teve um técnico uma vez, que não foi você, teve um técnico uma vez, não foi você, foi outro treinador, que me falou que todo técnico tem uma agenda, uma espécie de agenda, de jogos em que ele sabe que ele precisa ganhar, jogos em que ele sabe se empatar tá bom, e jogos que ele fala, esse dá até para perder. Uma agenda do campeonato. Esse jogo de hoje era um jogo em que não havia possibilidade do Corinthians não vencer, que se não vence, com todo respeito ao Vasco, mas pela situação do Vasco, era vitória ou seria um desastre? Tu tá de sacanagem comigo, né? Porque eu já falei isso uma porção de vezes. Não, mas não foi você, mas você falou também, ótimo. Cara, quando você vai disputar uma competição, né? Eu já cheguei aqui né, o carro andando e tem que trocar pneu, né? É complicado. Mas quando você vai projetar uma competição para você ganhar campeonato, para você disputar vaga de Libertadores, para você saber o que tem que fazer, você tem adversário que você fala, aqui nós não podemos perder ponto, né? Aí você vem para o jogo de hoje, sem torcida, que é uma coisa muito complicada, um futebol, entretenimento sem torcida é um negócio assim que não dá para você entender, né, cara? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Então o pessoal tem que entender que nós estamos hoje num outro mundo, num outro momento do mundo, homofobia, racismo, uma série de coisas que se o pessoal não tomar cuidado, o prejuízo vem para o clube, financeiramente, tecnicamente, uma série de coisas que elas são importantes para vocês falarem que isso é uma mudança que está existindo, né? E quando você fala hoje, era um confronto direto. Ou a gente quer buscar a vaga de Libertadores, que eu nunca falei em rebaixamento aqui, sempre falei que nós temos possibilidade de caminhar buscando a vaga de Libertadores. 3 vitórias no Campeonato Brasileiro representa muito uma situação de pontuação. 7 jogos sem perder, 1 empate, né? Olha quanto representou para nós. Então, a gente tem a noção exata de como as coisas têm que acontecer. Entendeu? Então, acho que, só brincando com você, né? Eu já falei isso algumas vezes, né? Você pegar o campeonato, você divide onde você tem que ganhar em casa e fora, onde você pode empatar fora de casa. Por exemplo, acho que nós jogamos 2 jogos seguidos fora de casa e conseguimos 4 pontos. Eu falei, está dentro de uma coisa normal. 9, você ganha 7. Entendeu? Então, está dentro de uma coisa normal, entendeu? Então, eu acho que você, pontuando dessa forma, você consegue fazer as coisas acontecerem. Só deu a tirar uma brincadeira, porque também tem que descontrair um pouquinho, né? É um jogo que você joga o adversário para trás, ele pode, pela grandeza, o Vasco é um time grande, é uma camisa hiper pesada, né? Que eu já trabalhei lá. Então ele pode tirar ponto, de repente, que alguém que vai buscar com a gente uma vaga de Libertadores, que é o que eu estou objetivando. Então, hoje era importante você ganhar, para avançar, distanciarmos aqui e olhar para frente, olhar para aquilo que tem na frente, entendeu? Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Quando você chegou, Vanderlei, você pegou o Corinthians de um momento de turbulência, um momento complicado emocionalmente, falando dos jogadores, tanto é que você se colocou à disposição de tentar resolver todos esses problemas, aceita a proposta do Corinthians, chega e hoje iguala a melhor sequência do Corinthians nessa temporada, são 7 jogos sem derrota. Na saída de campo hoje, o Roger Guedes te elogiou bastante. Eu queria que você falasse sobre a parte motivacional, emocional dos jogadores para você recuperar o Corinthians com o carro em andamento durante o campeonato. O Roger é malandro, ele quer jogar terça-feira. É complicado, né? Eu sabia. Tanto é que logo que cheguei ao Corinthians, teve um movimento de torcida, né? Aí estava lá com o Duílio, com o Alessandro, né? Pô, cara, os caras estão aqui, que não sei o quê. Eu falei, caramba, o que é isso? Vamos lá conversar com ele, né? Faz parte. Eu acho que essa parte emocional, né? Instabilidade emocional foi o ponto que nós mais trabalhamos para dar o equilíbrio. E quem vem aqui, né? Como você me perguntou, a primeira pergunta, né? Quem vem aqui há bastante tempo vendo minhas entrevistas, em momento algum eu peguei algum jogador e coloquei exposto aqui. Sempre falava, mas calma, não vou falar nada aqui internamente, porque às vezes externamente, às vezes vocês não conseguem entender, porque o lado de vocês, eu respeito. Agora vocês têm que fazer o seguinte, vir para o lado de cá. Quando eu faço uma palestra para meus jogadores, eu entro e sento um pouquinho do lado deles, para eu entender o que eu estou falando como técnico, como jogador. Tá certo? Quando eu estou falando para vocês, eu gostaria que vocês entendessem que eu sei a proposta de vocês, mas tem coisa que nós não podemos falar, cara. Por mais que vocês tenham razão, nós não podemos falar, porque está todo mundo de olho, está todo mundo muito atento. Então eu não vou chegar aqui, porra, meu jogador não jogou porra nenhuma, defesa que não fala e outro que não pagou. Cara, não é nada disso. Lá dentro do trabalho, aí o couro come. Mas aqui não tem nada que falar. Quando eu falo assim, vocês é que tem que analisar, porque está dentro do contexto, cara, da análise de futebol.
Porque a gente, colocando as situações, há muito tempo atrás, em 93, para ser bem mais exato, né, o Tele Santana fazia uma substituição que era característica dele. Tirava um lateral, tirava alguém, botava o Cafu para frente e entrava com o Vitor. Para jogar contra. Sempre mais velho, mais experiente, já sabe que eu estou falando isso aí. E era uma característica, eu falei, tá bem, agora me preparei para isso aí. Hoje, quando eu falo que eu não quero falar análise de jogo aqui, não é que eu tenho nada contra alguém aqui. Agora, o pessoal que está lá no ar-condicionado, e eu respeito muito esse pessoal que está aqui, fica, porra, o cara não vem falar com a gente, que não sei o quê. Ele não entende que tudo que eu falo aqui, o técnico adversário, os adversários, não só que eu vou jogar contra o Dorival Júnior, que daqui a pouco eu vou jogar. Por que você deixou o Adson jogando? Ou por que você entrou dessa forma? Eu vou jogar uma final daqui a pouco contra o São Paulo com o Dorival Júnior. Por que eu tenho que falar isso porque alguém me perguntou? Cara, pensa um pouquinho, passa um pouquinho do lado de vocês e vem para cá, para raciocinar como a gente, o que nós estamos trabalhando, por que nós estamos trabalhando, o que nós objetivamos. Não tenho nada, absolutamente nada contra nenhum de vocês. Tem algumas pessoas que me perseguem, dando-se é problema deles, eu continuo a minha vida, tá certo? Mas eu tenho o discernimento de saber o que representa vocês, como é que eu posso chegar na casa do meu torcedor, na casa das pessoas e mandar uma mensagem. Agora, eu não vou facilitar a vida de quem vai jogar contra mim. Não vou facilitar. Por que eu tenho que facilitar? Falar, tirei, boto o Adson aqui, porque eu boto ele aberto, eu boto ele fechado, eu boto o outro, eu boto dois atacantes, Por que eu tenho que fazer isso? Então o pessoal meio que manda, porra, tá lá no campo, pô, Luxemburgo, porra, tá nervoso, manda porrada, até tirei brincando com você, não foi? Pô, tá nervoso. Vem aqui na entrevista coletiva, vamos conversar, ver como é que nós estamos aqui, o ambiente nosso aqui. Aí ele retrucou, não, você me perguntou, já passou, agora deixa eu responder. Aí o cara fica de lá, porra, esse cara é mascarado, esse cara é metido, o Luxemburgo já tá isso, aquilo. Cara, eu respeito muito esse pessoal que está aqui, o pessoal que hoje em dia não vai mais, no dia a dia, que está vendo as coisas. Respeito eles também que ficam formando opinião. Mas entendam que existem dois lados da moeda, não só um lado da moeda. Os dois lados da moeda, e é muito importante os treinadores hoje em dia entenderem o seguinte, que tudo que ele fala aqui, está todo mundo escutando e observando, para poder saber como é que ele trabalha. Obrigado. Vanderlei, boa noite. Rafael Esdriles, vem calmo. da Energia 97. Sempre calmo, sempre calmo. Então tá sempre bom. calmo. Vou falar de um jogador em especial, da versatilidade dele, e que chamou muita atenção no jogo de hoje, que é o Bruno Mendes. Hoje, você coloca o Bruno Mendes na lateral direita, você já fez isso várias vezes, você pode colocar ele como zagueiro. Hoje, você escala o Bruno Mendes através do que rende o seu adversário, ou você já tem uma preferência de posição para o Bruno Mendes, ou na lateral ou na zaga, e ele tem contrato até o final do ano. Você teme perder esse jogador? É um jogador extremamente útil. Eu vou falar até isso porque você fez uma pergunta calma. Cara, eles não jogaram com 3 zagueiros? Jogaram, né? E por que eu tinha que sair com 3 zagueiros se eu podia fazer o terceiro zagueiro com o Bruno e sabia que eu ia jogar muito mais ali? Então eu fiz um terceiro zagueiro com o Bruno, sendo lateral, sendo terceiro zagueiro. Para espelhar um pouquinho. E saía com o Juan toda hora pela direita ali, fazendo a função de um lateral. Aí o Caetano tomou o cartão, o que eu tenho que fazer? Eu vou jogar em cima do Vasco para tentar fazer o segundo gol, vou ficar exposto. Caetano, qualquer carrinho que desse, qualquer falta que fizesse, podia tomar um cartão amarelo. Então sai o Caetano, entra o Fagner, passa o Bruno para dentro. Então essa é a função nossa, cara. Luxemburgo, boa noite. Boa noite. Aqui ao fundo. Eu queria ouvir o seu planejamento sobre o Veríssimo, que não foi relacionado hoje. Sobre quem? Ainda. Lucas Veríssimo, que ainda não foi relacionado. Até o jogo contra o São Paulo, que tende a ser o mais importante do ano para o Corinthians até agora, tem mais 4 partidas, 2 de Sul-Americana, 2 de Campeonato Brasileiro. A ideia é tê-lo 100% para o jogo de volta contra o São Paulo, e esses 4 jogos até lá podem servir para que ele ganhe ritmo, ganhe minutagem também nessa chegada ao Corinthians? Obrigado. Qual é o teu veículo mesmo? Band News FM. Maurício, Band News FM. Ah, bom, que você não falou. Tudo bem. Assim, cara, existe um planejamento. Já foi conversado, mas eu não vou te passar.